Hello, gente! Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre como acalmar a ansiedade. E legal a gente entender, em primeiro lugar, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura, de uma possível ameaça, mesmo que você ainda não saiba o que é, porque muitas vezes acaba sendo uma criação da nossa mente. Então a gente imagina que algo vai acontecer, vamos supor que você tem uma reunião importante, e aí você imagina que algumas coisas podem dar errado nessa reunião. É a nossa mente criando formas de não ir nessa reunião, ou de talvez ir por um outro caminho, sabe? A ansiedade, ela basicamente é isso. Inclusive, eu acho muito legal vocês darem uma procurada, que não dá para me aprofundar muito aqui, mas dá uma procurada no caso Phineas Gage. Esse caso, ele explica muito bem o que é a ansiedade, como ela atua no nosso dia a dia, porque ela pode atuar tanto para algo ruim, né, tanto em desequilíbrio, tanto simplesmente fazer pequenas antecipações para que você cuide daquilo que pode estar por vir, tá? Então, tem esses dois lados. É legal a gente sempre compreender um pouquinho. Esse caso do Phineas Gage mostra muito bem esses dois pontos. Antes da gente continuar, já se inscreve, deixa o seu like, porque eu vou trazer alguns pontos muito bons para a gente conseguir acalmar a nossa mente e se libertar um pouco aí dessa ansiedade desequilibrada. Nós estamos no século com o maior número de pessoas ansiosas e hiperativas. Isso se dá também devido ao extremo cansaço que as pessoas estão. As pessoas estão cansadas do excesso de positividade, excesso de estímulos. A gente tem estímulos o tempo todo hoje em dia, tanto de pressão, né, do trabalho, pressão de estudos, pressão, porque com o mundo, com a internet, a gente acaba se pressionando muito mais também, porque a gente vê pessoas fazendo coisas da qual você ainda não faz. Então, isso gera ainda mais ansiedade, isso te pressiona ainda mais. A gente esquece muitas vezes de olhar para dentro, de se perceber. Isso é algo que eu acabo sempre trazendo aqui nos meus vídeos, mas é porque é realmente muito importante olharmos para dentro. Inclusive, amanhã a gente vai ter um vídeo aqui no canal para a gente realmente parar e olhar para dentro. Vou trazer algumas afirmações aí com base na autocompaixão, com base nos estudos da autocompaixão. Então agora você já sabe que amanhã, meio-dia, vai ter um exercício muito legal para você parar e dar uma respirada, olhar para você. Então o excesso de positividade, né? O excesso de positividade é quando a gente não sabe equilibrar. É extremamente importante sermos positivos, mas a gente precisa saber qual é o equilíbrio disso, qual é o limite disso, para que a gente não deixe de ser realista. Porque aí você cria mais uma forma de ansiedade. Então, tudo isso a gente precisa ver, delimitar, né, o espaço para cada tipo de pensamento, emoção, sentimento. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Desde nova, eu descobri que eu era muito ansiosa quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, que foi quando eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, crises das quais eu não via ninguém tendo ao meu redor, não tinha ninguém tendo. Então eu tinha muita ânsia, enfim, e era daí pra frente, né? Sem entrar muito aqui em detalhes. Mas eu tinha umas crises que me impediam de fazer muitas coisas no meu dia a dia, que me impediam, muitas vezes eu acabava ficando em casa porque eu passava mal e não conseguia encarar aí o dia que vinha pela frente. Então eu já comecei daí a fazer vários tratamentos para conseguir acalmar a ansiedade, para conseguir lidar com isso. Hoje, além de eu ter isso sob controle, que eu vou passar aqui as técnicas para vocês, algumas das que eu uso, eu também sou pós-graduada em neurociência, mindfulness e psicologia positiva, então eu consigo também ter uma compreensão muito maior
do que é a ansiedade, de como eu posso lidar com ela no meu dia a dia, caso venha aí algum novo desafio, caso venha algo muito diferente a acontecer, né? E as coisas, os desafios, eles vêm, as coisas diferentes acontecem, imprevistas, né? Acontecem e não necessariamente é só uma questão de um trabalho novo, uma pessoa nova, não. Muitas vezes vão acontecer coisas graves do seu lado e você vai precisar lidar com aquela situação. Então, é bom a gente ter uma maior compreensão para a gente conseguir se cuidar, para a gente conseguir lidar com esses desafios. Então, já pega aí alguma coisa para você anotar o que você pode fazer para minimizar esses sintomas da ansiedade. Primeiro ponto, ter uma agenda organizada. Uma agenda organizada me ajuda a saber quais são as tarefas que eu tenho para fazer no dia seguinte. Isso traz sim uma calmaria, traz sim uma sensação de controle de como vai ser o seu dia. Mesmo você sabendo que as coisas podem se desviar, que as coisas podem mudar, mas você tem ali a sua agenda a cumprir, você tem suas tarefas do dia, então você já se prepara psicologicamente para o que você vai fazer. E inclusive para as tarefas mais desafiadoras também, para o seu psicológico, ele já começa a lidar com essas tarefas desafiadoras antes. Então, isso de uma forma um pouco mais calma, porque você já sabe mais ou menos o horário que vai acontecer, você já sabe como vai acontecer, tá? Não acaba sendo um dia perdido. Segundo ponto, criar uma rotina. Criar uma rotina, gente, principalmente uma. Eu gosto muito da rotina da manhã, né? Então, criar aquele ritualzinho da manhã me ajuda muito a começar o dia mais calmo. Eu já sei que as primeiras coisas que eu vou fazer no dia vai ser ler um livro que eu tô lendo, né, o Minutos com Chico Xavier. Inclusive temos vídeos aqui toda segunda e quarta falando sobre um tema do livro e trazendo aí algumas reflexões. Então já é um livro que me acalma, me deixa mais centrada de manhã. Eu faço uma meditação, pode ser uma meditação de 5 minutos, de 15, tudo vai variar de acordo com o tempo que você tem. É importante saber administrar bem o seu tempo para que você não fique mais ansiosa ainda. Então, ter uma rotininha da manhã. As coisas que eu faço são leitura, meditação e quando dá, eu gosto também de encaixar um treino logo na manhã. Hoje, por exemplo, eu não treinei de manhã, eu já acordei mais cedo porque eu sabia que esse seria o melhor horário para eu gravar aqui para vocês. Então, eu também posso passar esse treino para o fim do dia e aí você vai administrando. E beber água, gente, beber água sempre, tá? Eu sempre bebo 500 ml de água antes de comer qualquer coisa. Então, isso também faz muito bem pra gente, faz com que o nosso corpo se reidrate. Mais uma coisa que me ajuda muito é a terapia floral. Para quem não sabe, eu sou terapeuta floral de Saint-Germain. E desde que eu sou nova, desde a fase dos 14 anos que eu falei para vocês, eu já utilizava a terapia floral. E a terapia floral me ajuda bastante a trazer as características que eu preciso para me acalmar, para conseguir ficar mais centrada, para ter uma visão, um pensamento mais direcionado. A terapia floral ela vai funcionar de um jeito diferente para cada pessoa. Por isso que é importante entender o que cada um precisa, mesmo que o ponto seja ansiedade. Cada um tem um sintoma, cada um sente de uma maneira diferente. Então, é legal sempre ver um floral com um profissional para que seja um floral personalizado para cada sintoma que você tem. Então, o floral me ajuda bastante. Até hoje eu uso, né? Acabei me tornando aí terapeuta. Então, é algo que eu uso diariamente. Estado de presença e meditação. Estado de presença. Bom, a meditação eu já falei para vocês, né? E o estado de presença nada mais é do que você estar num determinado ambiente e se perceber naquele ambiente. Perceber o que tem ao seu redor, onde você está, aonde você está pisando, sentir o seu pé pisando. Você pode estar calçada, não importa. Você sente ali os seus pés e aí você volta, você consegue se centrar. Porque muitas vezes a ansiedade ela pode te deixar de uma forma que você não consegue nem se perceber direito onde você está.
Então, o estado de presença ele é extremamente importante nesse momento. E isso é uma prática. No início era bem difícil fazer isso, mas depois começou a ficar algo mais comum, algo mais tranquilo. Hoje eu faço com mais facilidade. Se eu sinto que eu tô começando a ficar muito ansiosa, que tem algo ali me prejudicando, eu já paro e busco ter estado de presença naquele mesmo momento. E aí eu continuo fazendo o que eu tô fazendo ali naquele momento, seja conversar, trabalhar, estudar, enfim, treinar, qualquer coisa. Terapia. Terapia, vocês já sabem como é importante você criar autoconhecimento, né? Hoje eu já fiz diversos tipos de terapia para vocês terem uma ideia. E hoje eu tô fazendo com uma psicanalista e eu tô gostando bastante das técnicas dela também. Então, fica aí uma opção, né, de psicólogo para você buscar. Ter uma rede de apoios. Gente, como é importante ter uma rede de apoios, principalmente quando você está passando por um momento de crise, passando por um desafio maior. Muitas vezes vai ser aquela ligação para sua amiga, aquela mensagem rápida que você vai mandar e que a resposta que vem já vai te trazer um conforto. Só de você saber que você tem pessoas ao seu lado, isso já te conforta, já aquece o coração, sabe? E faz com que você se acalme na mesma hora. Então, ter uma rede de apoio é muito bom. Outro ponto muito importante é melhorar a sua capacidade de enfrentamento e de lidar com os problemas. Muitas vezes a gente se sente ansioso, ansiosa, porque a gente não sabe lidar com os problemas. As emoções elas vêm como um turbilhão e aí aquilo fica demais para você. Então, melhorar essa capacidade vai te ajudar muito a lidar com as coisas aí no seu dia a dia. E isso está muito relacionado ao nosso comportamento. A fala como melhorar essa capacidade. Uma das maneiras de melhorar, gente, é utilizando as terapias ao seu favor. Tudo isso, meditação, né? Você olhar para dentro, você fazer a terapia floral, ir no psicólogo, tudo isso vai te ajudar já naturalmente a melhorar essa capacidade. Técnicas de relaxamento e de respiração diafragmática. A respiração, ela nos ajuda a ficarmos reequilibrados. Muitas vezes, quando você está ansiosa, você começa com uma respiração mais curta. E aí, percebendo essa respiração curta, você pode buscar uma respiração mais lenta, talvez até contar, se for possível no momento, fazer uma contagem. Você vai inspirar contando até 4, segurar contando até 4 e expirar contando até 4. Buscar trazer uma respiração um pouco mais lenta e mais equilibrada no momento. Isso também é treino, você pode fazer não só no momento que você está se sentindo ansiosa, não só no momento de crise, mas no dia a dia. Na meditação você pode já ir trabalhando essa respiração para que isso comece a ficar algo mais natural para você. E para finalizar, se tratar melhor, com mais amor, com mais bondade. Quando você começa a se tratar assim, tudo começa a mudar ao seu redor. Porque muitas vezes a gente acaba se tratando de um jeito do qual você não merece. Você merece ser bem tratada, você merece ser tratada com amorosidade. Isso vai começar com o seu próprio tratamento com você mesma, né? Então, por exemplo, sair de uma conversa que não está te fazendo bem, saber os seus limites frente a algumas situações, saber quando você deve sair de um ambiente, claro, tudo isso, gente, de uma forma madura, né? Então, é aquilo, é você ir se desenvolvendo, você não vai simplesmente pegar, sair, deixar a pessoa falando sozinha, né? Mas você saber se retirar do lugar ou de uma conversa da qual não faz sentido para você. Você buscar escolher pessoas que estejam na mesma sintonia que a sua. E aí sim você vai começar a se alinhar mais com aquilo que há dentro de você, com aquilo que faz sentido para você ter dias melhores, para você não ter essa ansiedade aí em desequilíbrio. Então se trate com mais bondade, com mais amorosidade. Sempre que você tiver uma crise de ansiedade, algum sintoma forte vindo, e você percebe que aquilo está te prejudicando, perceba qual é o momento que isso acontece, né? Vai trabalhando esse autoconhecimento
para que no momento que você vá em algum profissional da área, você vai conseguir falar um pouco melhor quais são os momentos que isso acontece. Você vai se observando, né? Faça uma auto-observação, porque assim o profissional ele consegue te orientar para um tratamento mais adequado de acordo com o seu tipo de ansiedade. Hoje existe aí mais de 5 tipos, então tem a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem agorafobia, tem fobias específicas, e eu espero, gente, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa tudo anotado, vai buscando fazer esses exercícios no dia a dia que já vai ajudar bastante. Lembrando que a gente tá com um vídeo aqui todos os dias antes de eu fazer 30 anos, então todos os dias eu trago aqui um conteúdo novo sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, sobre essa fase aí de fazer 30 anos também. Então, todos os dias ao meio-dia eu tô te esperando aqui no canal. Se inscreva, deixa o seu like e compartilha para ajudar alguém também. Beijos e até amanhã!